Fala galera, voltando aqui, eu tinha prometido a vocês que eu ia fazer uma análise ainda em relação ao jogo de ontem também, mais especificamente sobre o Diniz. Afinal de contas, a gente tá meio perdido, né? Tem muita gente aí que não tá entendendo muito bem que Diniz é esse que tá comandando o Fluminense. Muito diferente daquilo que a gente esperava, mesmo em início de trabalho, da expectativa que a gente tem, principalmente pelo fato da gente ter acompanhado de perto o trabalho do Diniz aqui em 2019. Então a gente tá vendo esse Fluminense jogar, ganhar, pontuar, né? Até agora não perdeu, são 6 jogos e 6 jogos invicto de invencibilidade, né? Só empatou 2 jogos, venceu outros 4 no Campeonato Brasileiro. De 9 pontos possíveis, o Diniz já fez 7 em jogos dificílimos que foram contra Palmeiras, fora de casa, e Fortaleza, também lá no Castelão, o jogo de ontem. Então, eu acho que é mais uma oportunidade que a gente tem de tentar entender esse cenário e por que a gente está vendo o Fluminense se comportar de uma maneira um pouco mais retraída, tendo menos posse de bola, que não é muito normal nas equipes aí comandadas pelo técnico Fernando Diniz, como o próprio falou na entrevista coletiva de ontem. Vou trazer um trecho aqui para a gente ter um exemplo melhor ainda do que o próprio treinador falou, afirmando que o Fluminense está jogando do jeito que dá para jogar, né? E aí tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração e que ajudam também a explicar um pouco esse início do trabalho do Diniz, beleza? Já chega largando o dedo aí no like, por favor, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito e quer ficar sempre muito bem informado de Fluminense, então não deixa para depois, já vai lá, se inscreve. Quando batermos a meta aqui, 30 mil inscritos, vou sortear uma camisa oficial do Flu, como eu tenho prometido, e vou cumprir. A camisa já está aqui para sortear para vocês, beleza? E claro, depois os comentários aqui, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Mas antes, um recadinho aqui da parceira do canal, a BR4Bet, que vem apoiando aqui o trabalho no canal do Lessa, ajudando aqui no crescimento e oferecendo a vocês uma grande oportunidade, que é conhecer essa casa de apostas que vem crescendo desde o ano passado, é que mais vem crescendo no Brasil. Tem um link aqui na descrição e no comentário fixado também. Você acessa esse link, faz o seu cadastro e automaticamente você vai ter o dobro para apostar. Depositou R$50, vai ter 100, depositou 100, vai ter 200, depositou 200, vai ter 400. Então, se você ainda não se inscreveu na BR4Bet, vai lá, faça isso, porque você não vai se arrepender. Esse final de semana já deu para ganhar uma graninha, muita coisa não, mas já deu para beliscar alguma coisa. Então você que já é apostador, já conhece outras casas, dê essa oportunidade também, vai ser uma maneira de você contribuir aqui, ajudar no crescimento do canal, né? Sempre vou agradecer muito a vocês, toda forma de contribuição é sempre bem-vinda e essa é mais uma delas. Você cadastrando lá na BR4Bet, parceira aqui do canal, o saque é via Pix, não tem burocracia e com toda a segurança do mundo, que é o mais importante. Não precisa fornecer nenhum dado bancário. Então vai lá, se inscreve e depois me diga como foi, beleza? Bom, então vamos falar desse Fernando Diniz às avessas, um Fernando Diniz que muita gente está brincando aí, falando que é o Fernando Diniz fake, que o Fernando Diniz que veio pro Fluminense é um fake, não é o verdadeiro, porque tá todo mundo meio que estranhando essa maneira do Fluminense jogar sob o comando do treinador. A gente sabe que não é muito estilo dele, ele gosta de ter a posse de bola, ele gosta de marcar, fazer uma marcação alta no campo do adversário, sair em velocidade, né, com jogadas bem trabalhadas, e a gente não tá conseguindo ver isso no Fluminense. Mas se a gente parar para pensar, ontem o amigo Daniel Kaiser fez uma postagem no Twitter e eu concordo com ele. Ele disse o seguinte: o Fluminense teve 2 treinos, a gente lembra, ele se apresentou na segunda e já estreou na quarta contra o Júnior Barranquilla pela Copa Sul-Americana, né? Esse jogo foi no Maracanã. Depois vai para São Paulo, enfrentar o Palmeiras, Goiânia para pegar o Vila Nova, aí tem Volta Redonda, Atlético Paranaense. De lá vai para a Argentina numa viagem desgastante, enfrentar o Unión, aí volta de lá da Argentina e vai para Fortaleza, e agora para voltar novamente para o Rio e partir para a Bolívia. Então, assim, é uma loucura. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui, né, em relação a essa questão de sequência, e não é só o Fluminense. Os principais clubes do país estão nessa batida bizarra, nesse calendário inacreditável do futebol brasileiro em ano de Copa do Mundo. Então, todo mundo vai sofrer com isso. O Vitor Pereira, técnico do Corinthians, também falou sobre essa questão de que ele veio com uma ideia, mas que ainda não conseguiu implementar porque o calendário não permite, porque não há tempo para treinar. E aí eu tava naquela dúvida no início
E ainda estou, de uma certa maneira, para saber o seguinte: será que o Fernando Diniz realmente mudou alguma coisa, repensou? Ele está com um compromisso maior com o resultado? Porque, obviamente, o resultado todo mundo quer ter, isso é evidente. Ninguém entra no jogo para perder, todo mundo entra no jogo para ganhar, né? O treinador, ele, acima de qualquer coisa, ele quer vencer, ele quer ganhar. E não é diferente no caso do Diniz. Só que antes ele tinha performance, ele tinha um desempenho, o time dele tinha um desempenho muito grande, mas ele não tinha resultado. E agora ele está dando resultado. Então, se a gente passou durante tanto tempo cobrando ele por resultados, agora ele está dando, né? É claro que a gente espera um desempenho melhor. E o Fluminense pode desempenhar melhor. Mesmo com essa sequência de jogos, tecnicamente alguns jogadores estão muito mal, né? Jogadores que podem render muito mais. Ontem, por exemplo, o Ganso principalmente não estava bem. Depois que voltou da lesão, os 2 jogos dele não foram muito bons. O André deu uma caída de rendimento depois que teve que atuar ali ao lado do Wellington. O Luiz Henrique fez o gol ontem e tal, mas na maioria dos jogos oscila muito. Os laterais, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. O David Braz caiu de produção, então tudo isso ajuda a explicar um pouco o porquê o Fluminense não consegue se impor. Eu acho que mesmo com essas dificuldades, dá para, em certos momentos do jogo, ter mais a bola, criar mais, se impor mais. Aquela atuação contra o Santa Fé, ela é injustificável sob qualquer aspecto. Não tem como justificar aquilo. Então, por exemplo, naquele jogo daria para ter feito algo melhor. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu vou trazer uma declaração aqui do Diniz em que ele resume bem isso. Ele fala: o Fluminense está jogando, a gente está jogando do jeito que dá. O Fluminense poderia jogar de uma maneira mais plástica. Os times que eu diria geralmente equilibram mais a posse, geralmente tem mais posse de bola. A gente sempre vai tentar fazer isso, e a ideia também era fazer isso. Só que a gente tem um plano B muito bem elaborado, que era saber se defender bem. E a gente saiu, e quando começou o jogo estava equilibrado, a gente estava conseguindo encaixar a marcação mais alta, e a gente fez o gol. E quando a gente faz o gol, existe uma naturalidade nos times do Brasil, talvez de maneira especial, de recuar de uma maneira meio instintiva, que eu não gosto de fazer. Então o time ficou, naquele momento, um pouco dividido entre saber se ia pressionar ou se ia se defender. E a gente, quando fica nessa situação, foi onde era mais perigoso e onde o Fortaleza ia causar mais dano pra gente. E aí a gente resolveu baixar e ficou uma situação, embora não pareça, mas ficou uma situação bastante controlada. O Fortaleza não teve muito volume, muita posse no ataque, mas chances claras, pelo volume que eles tiveram quando a gente estava marcando a linha baixa, foi quase nenhuma chance. A chance que o Fortaleza teve, depois se vocês forem ver, lá de bola parada, e teve talvez a chance mais clara, foi uma saída que a gente se equivocou um pouco, deu um chutão para frente, tinha um espaço muito grande na entrada da área, e o jogador, eu nem vi o lance direito, mas acho que o Fábio fez a defesa e foi um escanteio. Então a equipe soube se portar muito bem para vencer a partida, e do jeito que dá, a gente tem que jogar de acordo com aquilo que a gente consegue no momento. Eu acho que com o tempo, com os treinamentos, a gente vai encaixando como foi contra o Atlético Paranaense. O fato de estar jogando em casa, um campo que a gente conhecia, a gente estava um pouco menos cansado naquele jogo, talvez, e a gente conseguiu fazer um jogo, desde que eu estou aqui, o jogo mais equilibrado, no sentido de ter posse, de fazer a marcação mais alta e também conseguir boas finalizações. Então é isso, assim, não é uma intenção dele ter menos posse de bola, baixar tanto as linhas, não é isso que ele quer, mas pro momento é o que está dando para fazer. Né? Ele fala, os jogadores foram até inteligentes em recuar mais porque tirou o espaço do Fortaleza. Só que, ok, o Fortaleza não teve tantas chances claras de gol como ele falou na coletiva, mas teve um volume de jogo absurdo e poderia ter vencido o jogo. Poderia ter empatado, talvez até virado, porque o volume de jogo era muito grande, as finalizações foram muito mais do que as do Fluminense. Então, assim, foi futebol, né? Às vezes o time melhor não vence, ele mesmo já passou por isso, a gente sabe muito bem, inúmeras e inúmeras vezes. Então, eu acho que para esse primeiro momento o Diniz chegou pensando em ser muito mais competitivo, em conseguir pontuar e conseguir retomar a confiança do grupo para aos poucos, dentro do possível, ir implementando seus conceitos, ir implementando suas ideias, para que o time possa jogar mais do jeito que ele está acostumado, mais à sua maneira. Né? E creio que isso ainda vai acontecer este ano. Vai ser difícil, com poucos treinos fica muito complicado trabalhar o time, mas, por exemplo, para essa partida contra o Oriente, eu não mandaria o time titular. Esquece isso, manda a reserva com o Sub-23 e pega essa semana e trabalha intensamente para o Fla-Flu domingo. E aí já dá para começar a desenvolver alguma coisa.
Então, apesar dessa bizarrice desse calendário, eu acho que ainda veremos um Fluminense mais protagonista, um Fluminense com mais capacidade de fazer o que pode fazer com a bola, de fazer mais com a bola. Que eu acho que eu tenho certeza ficou bom, né? Eu tenho certeza que o Flu tem condições de jogar mais do que está jogando, mesmo com todas essas complicações. E creio que este momento, esse Diniz diferente, esse Diniz do metaverso, ele vai ser uma versão temporária daquilo que o Fluminense será até o final do ano, se tudo der certo, e tomara que dê certo. Então, eu ainda acredito que o Flu vai conseguir evoluir e aliar esses bons resultados com um desempenho melhor. Mas uma coisa é certa, a gente pediu tanto por resultado em relação ao Diniz e ele está entregando o resultado. Agora ter um pouco de calma e paciência para que as coisas comecem a acontecer mais do jeito que a gente está acostumado com os times dele, e eu tenho certeza do que ele espera também para essa equipe. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo, enfim, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Estamos aqui para trocar ideia, e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? Tamo junto, valeu!